Muito obrigado. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar de esse tema, falsos cristos, falsos profetas, e muita gente pode se perguntar, poxa vida, mas é um tema meio ultrapassado, né? A gente às vezes se esquece que a moral espírita é a de Jesus, é a mesma coisa. E sempre tem lições atuais, realmente para nós, quando nós estudamos o Evangelho. E quando eu estava estudando esse tema, eu estava refletindo, lembrei de uma passagem que Jesus, quando estava se despedindo daqui, falou para os apóstolos, né, eu deixo meu último mandamento, amai-vos uns aos outros. E ele falou, os meus discípulos vão ser conhecidos por se amar uns aos outros. E nós que estamos aqui nesse dia um pouco friozinho, né, nesse emenda de feriado, a gente está mostrando que a gente está fazendo esse esforço, né, que é um pouco difícil, mas é uma longa caminhada, mas estamos aqui. E tem pessoas que, infelizmente, ainda não estão na mesma caminhada que nós. Pessoas que não entendem que a gente não deve fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam conosco. Ou pessoas que não fazem para o outro aquilo que não querem que faça com você. Pessoas egoístas, orgulhosas, nós também somos, mas somos talvez um pouco menos, né? Eu quero crer que aqui não tem ninguém que queira ser falso Cristo ou falso profeta, mas o ponto aqui é enganação, manipulação, falsidades, mentiras, né? É disso que nós vamos estar falando hoje, refletindo um pouquinho junto com vocês. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, por favor, ok? E por que a gente tem realmente que prestar atenção nesse tema? Né? Falsos cristos, falsos profetas, do que a gente está falando, né? Nós temos um estado espiritual atual, não sei se vocês já estudaram esse tema, mas nós não somos espíritos muito evoluídos ainda. Nós estamos no começo da nossa caminhada. Nós ainda temos bastante características egoístas, orgulhosas, apego à matéria, não é? E dessa maneira nós não usamos o nosso tempo de maneira muito eficiente. Mas às vezes a gente se expõe nessa busca espiritual que eu estava colocando agora há pouco, a gente se expõe a ouvir coisas ou a ler coisas que podem ter algum conteúdo falso ali. Né? E mesmo a gente sendo esperto, estudado, inteligente e maravilhoso, a gente pode cair em alguma coisinha. Né? E lembrando, nós somos responsáveis não só por não fazer o mal, né? Mas pelo mal que acontece se a gente não fizer o bem. Então, assim, se eu não faço o bem, acontece alguma coisa de ruim, eu também sou responsável. Né? Ou se eu vou deixar passar isso aqui. Então alguém manda uma postagem para mim no WhatsApp, né, ou no Instagram, ou etc. E aí eu vou compartilhar aquilo ali sem saber se aquilo ali é verdade, se a fonte é verdadeira. Chico Xavier, ele me disse isso. Será que disse mesmo? Será que aquilo ali realmente é uma coisa útil mesmo? Né? E aí a gente se torna responsável por aquilo que na época do Covid, não sei se vocês lembram disso, se vocês viram essa postagem, saiu um centro espírita dizendo, Rio de Janeiro, dizendo que Bezerra de Menezes ia vacinar os espíritas numa hora X contra o Covid. Claramente falso, né, gente? Porque os espíritas não têm uma primazia de ser salvos, né, do Covid por Bezerra de Menezes, né? Mas bastante gente deve ter caído nisso, deixou de se vacinar, que na época não tinha vacina ainda, né? Acabou se expondo achando que estava vacinado e pode ter morrido. Então alguém que pega um post desse e manda para frente é responsável. Então muito cuidado para a gente também não cair nessa armadilha. A era digital, ela nos pressiona muito, porque tem um montão de coisas, acesso à informação enorme hoje em dia. E nem toda informação é boa. Nós precisamos estar prestando atenção nisso. Né? E além desse monte de informações, de redes sociais,
a gente tem muita pressão por tempo, porque eu não sei se vocês vão se lembrar antes do celular, né? A gente conseguia sair de férias, por exemplo, de verdade. Né? Hoje em dia é muito difícil, muita gente não consegue mais relaxar nas férias, porque tem aquele monte de informações ali, a gente fica exposto o tempo todo. E, de fato, você ter muita informação, filtrar isso é complicado. Então, esse desafio, e lembrando, nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós ainda não somos perfeitos, fica mais difícil ainda. E, nesse momento de transformação, esse é um dos alertas que Allan Kardec deu quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde tem esse capítulo, né, Falsos Cristos, Falsos Profetas. Um dos alertas que ele deu, naquela época, ele chamava de momento de transformação, 1864. Depois, na Gênesis, ele explicou um pouco melhor o que é isso, transformação da humanidade. Na realidade, ele disse que já fazia 100 anos, mais ou menos 100 anos, que a humanidade estava se transformando, passando de um tempo onde nós somos espíritos mais apegados à matéria, mais egoístas, imperfeitos e com tendência ao mal, para uma humanidade onde a bondade ia prevalecer. Só que isso é um processo longo. Segundo Kardec, a cada ano é possível a gente ver que uma pessoa pode melhorar ou não, intelectual ou moralmente. A humanidade como um todo pode levar aí 100 anos, mais ou menos, porque todo mundo, você imagina 8 milhões de pessoas hoje em dia, né? Até que algumas pessoas elas mudem e façam da diferença, leva um tempo. Né? Então, nós já estamos nessa caminhada aí há mais de 200 anos já, né? Nesse momento de transformação da humanidade. E nesse momento de transformação, ou transição, né, que alguns palestrantes, alguns escritores utilizam esse termo, os espíritos desencarnados ficam mais agitados para nos atrasarem. Porque tem espírito que ele não quer que a gente progrida, eles são os nossos obsessores. Ele não quer que a gente caminhe no bem. E como a gente não está afinizado no bem, a gente acaba caindo com aqueles espíritos que vibram aquele lá na sintonia que a gente também vibra. Não é culpa deles, a culpa é nossa, mas a gente acaba caindo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado nesse momento. Não só espíritos desencarnados, mas irmãos encarnados também que acabam se afinizando com aqueles que querem nos atrasar e acabam postando aquele monte de coisas que a gente vê às vezes no YouTube, no Instagram, livros também, que se dizem espíritos ou canais espíritas, colocando um monte de abobrinha ali, que fica difícil às vezes a gente ficar filtrando aquilo. Né? Entre os nossos irmãos desencarnados, tem alguns, inclusive, que usam uma técnica que aí eles auxiliam, né, no mal os nossos irmãos que estão aqui conosco, numa questão chamada apelo à autoridade. Então eles usam nomes que fica difícil a gente argumentar, né? O Chico me disse, como é que você vai argumentar com o Chico Xavier? Não é? O que a gente pode argumentar com os 442 livros que ele deixou. Então, se o camarada fala um negócio se o camarada escreveu 442 livros, gente, eu acho que ele já diz bastante coisa, né? Um monte de entrevista, pinga fogo, foi num monte de canal de TV. Eu não sei se ele deixou muita pedra para a pessoa ir lá e virar essa pedra. Mas tem gente que gosta de citar espíritos desencarnados como um apelo à autoridade. Isso é uma técnica que muita gente faz para dizer que o que ele fala é verdade. E muitas vezes, infelizmente, não é. Os médiuns, gente, e os espíritos que estão aqui na Terra, aqui conosco, na maioria deles são espíritos como nós, imperfeitos, na caminhada. Não é porque o camarada é médium que isso dá autoridade a ele de falar coisas. Né? A gente tem que examinar isso. Nem tudo que o espírito fala é verdade, nem tudo que o médium fala é verdade. A mensagem pode não ser boa.
E Kardec alerta isso várias vezes no Livro dos Médiuns, ensina técnicas de como a gente fazer análise, se isso é verdade ou não. Tomar cuidado, então, com o que a gente lê, com o que a gente ouve e assiste. E esses desafios são grandes, não só pela enormidade de informação que tem, mas também porque é complicado, às vezes, a gente conseguir tempo para ler, tempo para estudar. Hoje, a sociedade, né, como eu falei, tem bastante pressão por tempo também, e aí é um desafio. E aí o gostar de ler também é complicado. Tem gente que tem dificuldade de ler. Oi? Eu recebi uma mensagem que, não sei se foi pelo YouTube ou Face, que dizia ser do Chico, mas aí eu vi que era impossível ser dele. Então a gente tem que usar razão. Tem que usar razão. Tem uma muito clássica, se você digitar assim, Reforma Íntima, não cliquem, por favor, tá? Se você digitar Reforma Íntima, Chico Xavier, vai vir assim, 20 itens da Reforma Íntima para o Chico Xavier. Essa mensagem não é do Chico. Tem coisas ali, tem umas duas ali que são meio esquisitinhas. Allan Kardec listou, no Evangelho segundo o Espiritismo, 19 itens que caracterizam o homem de bem. Vocês acham que Chico Xavier, sem Emmanuel, sem André Luiz, sem ninguém, ia listar 20 itens? Para começar, não ia, né? Eu acho que não. Mas assim, se ele até podia fazer, mas então não tem fonte. E tem um monte de mensagens de Chico, assim, mas um monte, faladas em canais, divulgadas no Instagram. Tem mensagens de americanos, de livros de filosofia que falam que é do Chico. Tem um monte de coisa. Então, sempre olhar que livro que é, onde está escrito isso. Se não tiver a fonte, 99% de chance que não foi ele que escreveu. Né? E aí, assim, então, a gente tem que lutar contra essa tendência nossa de não gostar de ler. Buscar livros que a gente goste. Quando está estudando, por exemplo, Kardec, que é uma escrita do século XIX, vão ter ali termos que são um pouquinho complicados. Fazer um esforço, olhar no Google esse significado de 5 a 10 palavras, depois você vai ficar mais tranquilo. Né? Procurar uma tradução mais moderna, Evandro Noleto, né, da FEB, por exemplo, é uma excelente tradução. E isso ajuda também. Né? E arrumar um tempo para ler, importante para estudar e procurar refletir sobre o que a gente está lendo. Né? Nós somos muito atraídos por fenômenos. Tem uma passagem linda no Livro dos Médiuns que eles falam assim, que a razão, e no Livro dos Espíritos também, a razão dos Espíritos eles terem permitido nós termos acesso a esses fenômenos é para aumentar a nossa fé. Tem um propósito. Né? É a moral que é o propósito. Os fenômenos são o meio, não são o fim. E a gente confunde isso, a gente se atrai mais pelos fenômenos. Kardec alerta isso bastante também, já naquela época, e a gente deixa de ver o aspecto moral. É uma tendência nossa, a gente tem que lutar contra ela. E outra tendência que nós temos também está na questão 917 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito, muito interessante. Eu recomendo que todos leiam. É uma tendência que nós temos de seguir as pessoas que concordam conosco. Tem uma outra figura de retórica chamada viés de confirmação, que é assim: eu sou palmeirense, certo? Então, se o camarada torce para o Palmeiras também, eu vou começar a seguir ele, porque eu gosto do Palmeiras. Só que ele vai começar a falar um monte de coisa sobre outras coisas, eu continuo segundo ele, porque ele está falando um monte de coisas que não são legais. Isso acontece, gente, não só com time de futebol, mas com qualquer pessoa, de qualquer interesse que a gente tenha no Instagram, e a pessoa acaba falando de temas que não são exatamente da área e acaba levando a gente para ou então a pessoa quer realmente o nosso tempo e dinheiro, né, porque ele quer que a gente clique ali, e acaba levando a gente para lugares ou para coisas não muito legais. É um outro cuidado que a gente tem que ter. Não é porque a gente concorda com um certo pensador, filósofo ou político que tudo que ele fala é bom. Absolutamente não. Nós somos imperfeitos, todos nós. E aí, olhando lá o Evangelho, né, o trecho que
que Kardec traz para nós, né? Que Jesus fala assim, uma árvore que dá frutos ruins, ela não é boa. E uma árvore que dá frutos bons, é uma boa árvore. O que ele está querendo colocar aqui é que as nossas ações mostram quem somos nós. Né? O resultado de nossas obras mostra quem nós somos. Né? E aí ele até brinca, né, que o espinheiro não dá uva, a sarça é aquele arbusto, o espinheiro também, né, um arbusto que tem mais lá na Europa, e ela também não vai dar figo. Né? O que significa isso? Né? Às vezes a pessoa, ela olha essa uva que eu trouxe aqui, mas na verdade se ela é espinhuda, né? Às vezes aquela uva não é dela, né? Ou vice-versa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as fontes, né? A pessoa que traz aquilo, como é que a pessoa se comporta. E aí ele coloca uma frase linda, maravilhosa, que é assim, a pessoa boa, ela tira do tesouro que ela tem lá no coração dela coisas boas. E a pessoa má tira coisas ruins do mau tesouro que ela tem no coração dela. Né? Então, assim, ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, uma pessoa que fala mal do outro, que ela critica o outro, que ela quer se exaltar, que ela tem orgulho, portanto, né? Aquela pessoa não é um Messias, um profeta verdadeiro. Absolutamente. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa fala coisas boas, né? Não usa palavras contra adversários. Porque assim, gente, com a pessoa que tá concordando conosco, é fácil a gente ser bonzinho. Né? A gente tem que observar como que a pessoa se refere a pessoas que ele não gosta. Porque Jesus pediu para a gente se amar uns aos outros, lembra? Então, se ele pediu para a gente se amar uns aos outros, e a pessoa ela fere o outro, que ela não gosta, que não concorda com ela, com palavras muito fortes, ela não é um verdadeiro profeta. E aí ele pede para a gente tomar cuidado com os lobos disfarçados de cordeiro, né? Que ele chama de lobos de rapina, que na verdade são os falsos, toma cuidado com os falsos profetas. Porque a pessoa vem toda boazinha, né, querendo falar, e às vezes usa palavras do Evangelho, de Kardec, num livro ou numa palestra, inclusive palestrantes, né, e aí usa e ele distorce aquele monte de coisas. Por isso que é importante a gente estudar. Estudar Kardec é bastante importante, para a gente não ser enganado. E aí ele pede para tomar cuidado com os falsos cristos, né? Que muita gente vai ser enganado por falsos profetas, falsos médios, na verdade, hoje, né? E que aí essa multidão, falsos médios, ou pessoas mesmo que se arvoram porque querem tirar alguma vantagem da gente, né? E aí o alerta é que a iniquidade vai estar prosperando, e quando a iniquidade prospera, a caridade fica de lado. Iniquidade, gente, é o contrário de equidade, é o contrário de atenção ao fato de que nem todos nós tivemos as mesmas oportunidades, ou seja, nós somos iguais perante a lei, mas nós não tivemos um começo igual. Então nós temos que amar o nosso irmão, cuidar de nosso irmão, ter qualidade com os nossos irmãos que tiveram menos oportunidades do que a gente. Num povo que é egoísta, orgulhoso, não tem esse cuidado, né, a iniquidade prospera, a caridade fica de lado e aí o amor passa longe. E aí ele também pede para tomar cuidado com aquelas pessoas que falam que aquele camarada é muito bom, aquele outro é muito bom, acho que Jesus está ali de novo, ele é o Messias, aquele médium maravilhoso. Tomar cuidado com isso, porque absolutamente essas coisas são verdadeiras, não pode ser tudo verdade. Né? Ele tem que examinar o que ele colocou, e ele também alerta que muitas das pessoas elas vão fazer prodígios, que capazes de enganar talvez até aquelas pessoas
que estejam no caminho do bem. De fato, como nós somos muito atraídos pelos fenômenos, né? Às vezes o fato de alguém adivinhar o futuro ou prever alguma coisa importante para nós, a gente acha que aquilo ali faz com que a pessoa tenha autoridade sobre a nossa vida. A gente dá autoridade para ela, né? Por causa de um fenômeno que ela teve a capacidade de prever. Esquecemos que às vezes os espíritos que não são tão bons também, a eles também é dado manipular a gente ou ver alguma coisa para nos provar, isso é uma prova às vezes. Então, assim, nem todo mundo que tem alguma capacidade, e médium também, como a gente já colocou, nem todo médium ele é maravilhoso, né? Tem médiuns que estão numa caminhada e às vezes eles caem também. Então, tomar cuidado com esses fenômenos, porque nem tudo é sinal de bondade, de caridade e de amor. Essa é a mensagem que Jesus deixa para a gente nesses trechos aqui do Evangelho. E aí, examinando um pouquinho mais os Cristos verdadeiros e os Cristos não tão verdadeiros assim, né? Primeiro, olhar a face de Jesus, né? Essa é um dos primeiros fake news que a gente caiu, né? Os romanos, eles adoravam Zeus, né? Era Zeus ou era Júpiter? Júpiter, né? E aí, o que acontece? Jesus, né, e Deus foram pintados com a cara dos deuses romanos, né? E depois, os nórdicos colocaram Jesus loiro, ou com cabelo claro, escorrido, de olhos azuis, lindo, maravilhoso, altão, né? Bonitão, né? O bonitão lá da Galileia. Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Jesus ele também era uma pessoa encarnada dentro daquele povo que ele escolheu para estar encarnado, né? E assim, qual o problema da pessoa ter 1,60? Zero problema, não é? Não tem problema nenhum. Por que tem que ser altão daquele jeito? Por que tem que ter o cabelo escorrido daquele jeito? Não precisa, né? A beleza nossa não é externa, é o que está aqui dentro, não é? E aí, a gente esquece a verdadeira face de Jesus. Isso aqui é um programa da BBC de 2001, que fez um estudo, e um fotógrafo holandês que fez um estudo recente também sobre as faces de Jesus. Essa é uma pintura que tem, se vocês pesquisarem, né, as pinturas que tem lá nas catacumbas de Roma, vocês vão ver Jesus retratado com a pele mais morena, óbvio que era o povo da época da Judéia, né? E aí, ora sem barba, ora com barba, porque também os romanos naquela época não usavam tanta barba, o povo acaba misturando também o que eles faziam, não faziam, se tinha barba, se não tinha barba, isso é relevante. Né? O que é relevante é para a gente ficar atento até com as imagens que a gente vê hoje em dia. Né? E aí, assim, o termo Cristo, ele é um termo que vem de ungido, né? Então alguém colocou uma unção nele, como se Deus tivesse colocado uma unção física num espírito. Né? O escolhido por Deus para salvar o povo de Israel das garras dos outros povos, né? Daquela região sempre em guerra, né? Desde aquele tempo, o Messias, né? O Salvador. E aí aquela confusão toda, né? O que é salvação? É salvar fisicamente, que o povo vai ser eleito e dominar tudo? Ou é salvar do inferno eterno, né? Para um céu maravilhoso e idílico, onde a gente vai esquecer os problemas de todos os nossos parentes aqui na Terra, os nossos seres amados, e ficar lá tomando néctar, ambrosia, ou não é nada disso? Como é que funciona isso, né? E acho que nós já estudamos um pouquinho aqui, a gente sabe o que quer dizer isso, né? O fato é que Jesus, como Kardec perguntou para os espíritos, e eles nos colocaram de maneira bem clara, né? Ele é o ser mais puro que já pisou aqui. É o nosso modelo e guia. Nós sabemos que Jesus não é Deus, mas isso não importa. Alguns irmãos nossos cristãos pensam que ele é Deus, confundem, né? Não conseguem ler o Evangelho, ele mesmo fala que não é Deus dezenas de vezes ali, mas o pessoal continua insistindo num dogma que foi fixado lá pelo ano 300, 400, depois de Cristo pelos romanos. Né? O importante é isso, ele é nosso guia e modelo. O Evangelho
é a grande salvação que Ele nos trouxe. Cabe a nós seguir as palavras dEle. Ele não vai salvar ninguém aqui. A salvação é aquilo que Ele deixou lá para a gente fazer. A doutrina que Ele deixou é a mais pura expressão da lei de Deus. Então, o perdão, de você tratar o outro como você quer que seja tratado, a caridade, o amor, aquele monte de desafios que Ele deixa para nós, tão difícil de seguir até hoje. Tão simples, mas tão difícil de seguir até hoje. Ele tinha as virtudes nos mais altos graus que a gente possa imaginar. E as atitudes que ele tomava, ela condizia com essas virtudes que ele tinha. Isso que é importante, entender como que as pessoas se comportam. Se ela dá exemplo ou se ela só fala. Se a gente tirar uma só qualidade de Jesus, ele deixa de ser Jesus. Esse que é o grande alerta para nós. Então a gente fixar a nossa esperança, o nosso amor, o nosso tudo em uma pessoa, e essa pessoa não é perfeita, é muito difícil que ela seja, provavelmente isso está falando alguma coisa para nós. Para a gente voltar para a base, que é o Evangelho de Jesus, que é tão difícil de seguir, por isso que a gente gosta de ficar olhando um monte de outras coisas, porque ele é tão complexo. Da gente seguir, ele é fácil de ler, mas difícil de fazer. E pede para a gente desconfiar das palavras docinhas. Ele usa um termo melífluas, que são palavras meladas, palavras como se fosse um mel. Então, desconfiar de pessoas que fazem vozinha, mas que por trás são pessoas orgulhosas, vaidosas, pessoas que têm alguns problemas. E aí, gente, entender o seguinte, nós estamos todos aqui no mundo de provas e expiações. Nós não temos irmãos perfeitos ao nosso lado, então se nós nos dispusermos a fazer caridade, a realmente trabalhar, nós não vamos estar convivendo com gente perfeita. E nós também não somos perfeitos. Não somos. Eu, pelo menos, não sou. E a gente sabe que a gente está num mundo complexo. Então, eu não estou dizendo para a gente se afastar das pessoas, não é isso. Eu só estou dizendo para a gente desconfiar quando alguém falar alguma coisa como verdade, para a gente buscar na fonte. Só isso. É diferente, tá? Só para deixar bem claro, para não haver confusão. Examinar a fala da pessoa contra as obras e ações que ela realmente entrega. E o monopólio da verdade. Tem bastante gente, e vocês vão perceber isso, o tom de voz da pessoa, ou então a maneira como ela coloca as coisas em canais do YouTube ou livros, como se ela tivesse o monopólio da verdade. Ah, não, o único caminho é esse. O único caminho é esse. Tem que ser assim. Você tem que entender tal coisa. Ninguém tem que entender nada, gente. A gente até tem, mas assim, a gente tem que entender ao longo de um tempo, e é a gente que vai estar buscando isso. Não adianta alguém querer impor para nós isso. Então, é importante irmos à fonte, irmos em Kardec, ir lá no Evangelho, buscar o entendimento correto, porque tem bastante tentativa na sociedade hoje de imposição da verdade. E às vezes é de um jeitinho que você não percebe, A pessoa vai te seduzindo, e aí de repente a gente está pego naquilo ali. E os verdadeiros profetas? Que história que é de profeta? O que é isso? Profeta é quem revela o futuro? É quem faz previsão? Quem aqui leu a Bíblia, o Velho Testamento, o estudou, sabe que muitos dos antigos profetas, eles acabavam falando de coisas que iam acontecer. Era uma maneira que Deus permitia para que eles alertassem o povo, para que o povo prestasse atenção nas palavras deles. Só por isso. Mas não quer dizer que profeta é quem adivinha o futuro. Até porque o futuro, ele só tem revelação a respeito dele quando Deus permite para um fim útil.
E como nós estamos aqui na Terra também, como eu já falei, né, não é comum a gente ter previsões ou predições úteis, importantes para a nossa caminhada. Então, não é só quem prevê o futuro, ou todo profeta não necessariamente prevê o futuro. A missão dele é nos instruir e revelar as coisas ocultas. Então, quando a gente lê Isaías, né, as palavras de Elias, Eliseu também tem bastante mensagem moral ali, e as pessoas daquele tempo, vocês imaginam, né? Se nós hoje temos tantos problemas aqui na sociedade, vocês imaginam naquele tempo, antes do Google, né? Do computador, da TV, do rádio, que as pessoas ainda não tinham nem vaso sanitário ainda, como é que era, qualquer pessoa que falasse alguma coisa que ele não gostava matava, né? Como é que era a moral daquele povo, né? Então as pessoas tinham que fazer esses fenômenos para que prestassem atenção no que eles falavam, né? Mas a missão, na verdade, é de instruir, de revelar as coisas de Deus, como tem bastante em Isaías, por exemplo. E essas grandes missões são dadas a espíritos adiantados, a espíritos que já tiveram várias existências, que já passaram por várias reencarnações, né? E são espíritos muito bons. Não é para qualquer um uma missão de profeta. E aí, o verdadeiro missionário, né, que é esse profeta que Deus revelou a ele coisas importantes para que ele nos fale, né? Ele tem virtudes muito grandes e o resultado, a influência moral dessas falas e das coisas que ele deixa para nós, ela é visível, né? E aí, assim, muitos desses profetas ignoram que eles são profetas, né? Eles têm um caráter, um poder oculto, às vezes, eles seguem esse poder, mas assim, eles não querem ser profetas, ou seja, eles não estão aqui, eu tenho orgulho, né? Não é isso, eles nem sabem o que eles estão fazendo, às vezes, né? Que o Espírito de Deus dirija essas pessoas, né? Pelo anjo da guarda deles, e eles, por ser espírito adiantado, eles se deixam levar pelo amor que eles têm lá no coração deles. Da motivação um pouco diferente de muita coisa que a gente vê por aí, né? A humildade e a caridade que eles têm. São coisas muito diferentes, né? De egoísmo e de orgulho, de apego da matéria. Essas características todas são importantes para a gente entender que a missão deles realmente são os efeitos morais daquilo que ele fala, não são os fenômenos. E nós, como nós falamos que a gente tem essa tendência de buscar fenômenos, a gente acaba confundindo as coisas, né? Então, vem esse apelo nosso, né? Para que a gente não acredite em todos os espíritos, né? E aí, entender isso, que tem homens que exploram por vários motivos, ou por anseio de poder, de fama, ou por dinheiro mesmo, porque hoje um clique, às vezes, vale dinheiro, né? E vale o nosso tempo também, atrasa a nossa evolução, às vezes, né? Adianta ou atrasa a nossa evolução. Então, eles têm essa vontade, né? De alcançar prestígio, né? De alcançar poder, né? Em cima de uma pretensa autoridade que eles foram instituídos, né? E lembrar, e aí as palavras que Kardec, que os espíritos utilizam são fortes, né? O que até coloquei aqui, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, né? Que se arvoram a usar o nome de pessoas famosas, não só como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Maria, o que tem de mensagem de Nossa Senhora, mandando a gente rezar para salvar o mundo, gente. Rezar é importante pra caramba, mas não vai salvar o mundo rezando, só isso não vai adiantar nada. Aquilo ali é espírito querendo atrasar a gente.
Né? Infelizmente, a verdade é essa. A gente precisa entender isso. É muito importante orar. É importantíssimo quando a gente ainda está realmente por baixo, uma vez por dia, ou 2 vezes ao dia, quando você quer. Levanta de manhã, quer levar o seu pensamento a Deus, agradecer que estamos aqui vivos com a oportunidade, mais um dia de evoluir. Não é? À noite, refletir o que fizemos lá no dia. Quando acontece alguma coisa boa para nós, agradecer a Deus, louvar a Deus. Né? Mas ficar só rezando para salvar a humanidade ou para não salvar, não é o caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que usa o nome de Deus. Gente, quando a gente lê Levítico, acabou de repetir os 10 mandamentos em Levítico. Aí, 2 páginas depois, manda matar quem é homossexual. Manda matar a mulher ou o homem que comete adultério. Né? Onde que está? A coerência? Manda passar no fio da espada. 50% das pessoas que, quando eles invadirem um país para levar o nome de Deus nesse país, então eles vão matar 50% das pessoas, 100% dos homens, 50% das mulheres e dos animais, e a outra metade levar como escravo para os sacerdotes, gente. Claro que Jeová não falou isso. Mas está escrito lá na Bíblia que Jeová falou isso. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente lê. Infelizmente, tem muito irmão cristão que não entende que o Velho Testamento é uma história. Não entende isso. Que mesmo no Novo Testamento, Paulo tem coisas maravilhosas que ele deixou, mas ele era um homem machista. Ele coloca lá que o homem é o varão, que tem que mandar, que a mulher tem que se submeter ao homem, né? Gente, isso é questão cultural, isso não é mandamento de Deus. A gente tem que saber separar o que é mandamento de Deus e o que é questão cultural. Não deixa Paulo ser uma pessoa maravilhosa, um grande profeta e deixar um monte de coisa excelente para nós, pois não? Se o caminho fosse somente orar, Jesus só teria vindo e orado. Exatamente. Ficava como ermitão lá no deserto. É isso mesmo. Muito bem lembrado. Né? E desconfiar. Ele fala, né, daquelas pessoas que ficam lá na praça pública com vestidos bonitos. Né? Hoje em dia a praça pública está substituída pela internet, né? pelo celular, não é isso? Pelas palestras, pelos eventos, pelos comícios, enfim, né? Pelos cultos, né? E, então precisamos desconfiar disso. Mais uma vez, não é para a gente não ir, é para a gente prestar atenção. Só isso, prestar atenção, vigiar e orar e agir, né? Não só ficar lá como cordeirinho, prestar atenção no que você faz, né? Ele tem que usar a nossa fé, raciocinada. Espíritos e médios exclusivos. Tem alguns médios no YouTube, né, que falam, não, esse espírito só vem comigo. Aquele outro canal lá não, aquele canal lá é falso. Ou então ele só dá passividade no espírito. Então o espírito chega nele e fala, olha, eu só dou passividade com você é meu, exclusivo. Né? Gente, isso não pode ser verdade. Né? Exemplo, André Luiz e Emanuel, eles passavam mensagem por Chico, por Valdo Vieira também. Agora, tem um livro, se você clicar André Luiz no Google, vem um livro de uma editora, aí você pega aquele livro lá, é um livro novo. A introdução do livro tem elogios ao médium. Aí já não dá, né, gente? Introdução de livro de André Luiz são mensagens maravilhosas. Médium que pede elogio ou que se autoelogia, nem continua lendo, gente. É falso profeta. É fácil usar essa crítica nossa, pessoal. Né? Ou que cobra, né? Médium que não dá de graça aquilo que ele recebeu de graça. Mesma coisa. Não é espírita. Ele pode ser bacanão, ou esse livro é muito legal, tá? O livro é muito legal. Mas tomar cuidado, não é livro espírita. Eu vou ler. Eu posso ler o que eu quiser, mas tomar cuidado, não é livro espírita. Só isso. São médios. Um alerta que Kardec coloca é assim: certamente esses médios estão obsediados, fascinados. Certamente, seguramente. É um alerta que ele coloca para nós. E as criaturas que exploram a nossa credulidade, que vivem às custas disso. Né?
Então, assim, aquele lance do dar de graça, que você recebeu de graça. Tomar cuidado, quando alguma coisa que a gente faz na internet é de graça, nós somos aquele produto. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? O e-mail grátis, nós somos o produto do Google, da Microsoft, nós somos o produto. Né? Então, a gente está sendo usado às vezes o tempo todo. Instagram, né? Você fala uma coisa, né? aquela coisa que você estava querendo comprar, vem ali, não vem? Olha só, uma coincidência. Não é uma coincidência. A gente é o produto. Então, tomar cuidado com isso. Né? Essas pessoas querem semear desunião. Então, assim, quando alguém se arvora a escrever um livro, dar uma palestra, ou colocar alguma coisa no canal de YouTube, ou de Instagram, ou de Facebook, né? Tem um propósito ali, como eu falei, né? Ou é dinheiro, ou é fama, ou é desunião, e atrasar a emancipação da humanidade. Né? A gente está caminhando para um mundo de regeneração, e alguns espíritos querem atrasar a gente, então cuidado com isso. Né? E aqueles espíritos, né, ou livros que indicam medidas pueris, né, rituais, alguma coisa de misticismo, né, com certeza é perda de tempo. Também é outro alerta que ele coloca para nós. E uma outra dica que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, é assim, o controle de outros grupos, né? Então, alguém vem e fala uma coisa assim muito nova, muito diferente, né? Tomar cuidado, porque às vezes é só um camarada que está falando aquilo ali. Por exemplo, fulano é a reencarnação de cicrano. Primeiro, que utilidade que tem isso? Zero, né? Para mim, na minha caminhada. Zero utilidade. Mas foi só um camarada que falou, né? Se vários grupos sérios falarem a mesma coisa e for uma coisa útil, pode ser verdade, mas toma cuidado com o que a gente ouve por aí. Também, assim, grupos também, né, espíritas, avaliarem também as questões que são colocadas a respeito dos outros membros também, porque às vezes também tem uns grupos espíritas de trabalho voluntário, enfim, que às vezes é semeada uma mentirinha a respeito de algum membro e a pessoa não investiga, né? Então isso causa uma situação ruim para o grupo, né? Porque a pessoa traz aquela tradição da fofoquinha no trabalho, e também para casa espírita. Da maledicência, né? A maledicência é uma coisa terrível, porque assim, como eu falei, né, a gente não está no meio de espíritos puros, né? Então a gente vai estar trabalhando em qualquer lugar, inclusive para o bem, nós vamos ouvir falar mal de outras pessoas, né? Geralmente a pessoa faz isso por dois motivos. Primeiro, a pessoa está fazendo alguma coisa que incomoda ela, tem uma característica parecida com ela, e ela não consegue ver nela, então ela vê no outro, ela realmente projeta aquilo ali no outro, né? Incomoda a ele, ou então a pessoa está trabalhando e ele não quer fazer nada, então para ele é melhor ele falar mal do outro do que ele sair lá da zona de conforto dele. Ou então às vezes é um desafeto de uma outra vida, ou dessa vida, que por algum motivo, né, ele quer difamar para prejudicar a pessoa. O que é importante, que eu vejo sempre, o que eu penso sempre assim, se alguém está falando mal do outro, a primeira coisa que eu penso assim, por que ele está fazendo isso? Né? Porque alguma coisa que o outro faz e ele não faz incomoda ele, ou porque ele está projetando no outro um defeito que ele também tem, ou porque ele está querendo me jogar contra o outro. Eu não vou comprar a briga do outro, eu trabalho para Jesus. Então é importante a gente entender isso. Quando a gente ouvir alguém falando mal de alguém, fala assim, olha, deixa essa pessoa, ele está querendo me dar algum presente. Esse presente que ele está querendo me dar é assim, que eu saia do meu caminho, que eu perca o meu tempo, né? E aí, assim, não aceitar esse presente, entendeu? Pelo valor de face que ele é. Né? Então, ok. Então a Maria Cristina torce para o Corinthians. Poxa vida, né, Cris? Torce para o Corinthians, Cris. Caramba, né? Não é verdade? Que pena, né? Mas não tem problema torcer para o Corinthians. Qual o problema?
É um time de futebol também. Ela tem liberdade. A gente pode pensar diferente do outro, entendeu? Agora, assim, quando é uma crítica, a pessoa fez mal para fulano, fez será que fez mesmo? Será que... Porque, assim, tem gente que pensa assim, eu tenho sede de justiça. Ela esquece que a sede de justiça não é para o outro, é você. Eu ser justo, eu ser perfeito. Entendeu? Só que as pessoas não querem ser perfeitas, as pessoas não querem estudar, a pessoa não quer mudar. Ela quer cuidar da vida dos outros, que é muito mais rápido. Então esse que é o problema. Então, assim, quando a gente se incomoda com o que falam dos outros para nós, eu tive uma pessoa na minha vida... Vamos lá. O exemplo que aconteceu é que, assim, num grupo voluntário, foi semeada uma mentirinha a respeito de um membro voluntário. E essa pessoa foi expulsa do trabalho. Expulsa, pela mentira. Pela mentira dessa pessoa. E foi, assim, uma situação muito constrangedora. Aconteceu. A pessoa discutiu no trabalho, chamou inclusive a polícia e o SAMU para expulsar essa pessoa. Que coisa, hein? Mas aquilo que eu falei, né? Sim. Exatamente. É aquilo que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente ouve também. Da maledicência é um excelente exemplo que você está dando aí, para a gente ficar atento, né? Eu tenho esse cuidado, e quando alguém fala mal do outro, eu presto mais atenção na pessoa que está falando mal do que no outro. Porque eu falo, se essa pessoa está falando mal, ela está querendo me dar um presente, está querendo me incomodar com uma coisa que é dela. Então, será que aquilo ali é verdade? Eu tenho bastante isso em mim. Eu aprendi isso desde cedo, para não comprar a briga dos outros. Esse que é o importante, entendeu? Não comprar a briga dos outros. Então, tomar cuidado. Né? Então, oi? O centro espírita, a gente procura não falar de política, assim, de política partidária, né? Porque é um tema bastante espinhoso, né? E desnecessário a gente discutir aqui. O nosso foco não é esse. Mas, estar na política é um desafio complexo. É bastante complicado. É bastante complicado. A pessoa tem que ser bastante firme. Né? Agora, gente, só para a gente encerrar, falando de algumas reflexões que eu queria deixar com vocês, né? Tem uma frase muito interessante, um alerta, lá no Velho Testamento, né? Que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, que é assim, infeliz do homem ou da pessoa que confia no homem, né? Ou na outra pessoa. Na realidade é isso que você falou, né? Você confia em alguém e você faz a ruína da outra pessoa. Então, usar esse tipo de critério de análise em todo momento. Não quer dizer que a gente tem que desconfiar o tempo inteiro de tudo que as pessoas falam, não é isso, mas ficar atento. Só ficar atento, prestar atenção, buscar, refletir o que estão falando comigo. Tem um outro alerta que Kardec faz no Livro dos Médiuns, que é assim, melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. O que ele estava querendo dizer para nós? Então, a gente é médium, a gente psicografa, ou a gente fala, as pessoas tomam nota. Nem tudo que está ali é verdade, porque os espíritos que nos acompanham não são espíritos puros. Vai ter coisa ali que é abobrinha. Então, assim, livros, né? Tomar cuidado com o que a gente lê. Muito cuidado. E ele realmente colocava, melhor não publicar. Ele pedia para não publicar livros daqueles confrades dele. Ele tinha aquele centro espírita, né, em Paris, Sociedade de Estudos Parisienses, e o regulamento dele falava que antes de você estar colocando o livro, tem que passar pelo nosso crivo. Ele colocava isso lá. E ele pede para a gente perguntar uma pedra. Não pergunte a uma pedra, porque se você perguntar uma pedra, ela vai responder. Ou seja, cuidado com o espírito que você está se comunicando. Cuidado. Quando a gente fala que todo mundo é médium, é no sentido que todos nós temos capacidade de ouvir a voz do nosso anjo guardião. É isso que
que isso que quer dizer aquela frase famosa lá no Livro dos Médiuns. Todos nós temos a capacidade de ouvir o nosso anjo guardião. Alguns são médiuns ostensivos e ouvem outros espíritos também, mas todos nós temos essa capacidade. Então, tomar cuidado com o que a gente ouve, porque além de a gente ouvir o nosso anjo guardião, às vezes o nosso obsessor também fala conosco. Então, pergunte uma pedra, ela responderá. Então, eu quero saber tal coisa. Eu vou lá na cartomante, ela vai responder para você. Não quer dizer que seja uma coisa boa. As distrações, Joana de Ângeles, ela alerta bastante a gente sobre as distrações. E hoje, como eu estava colocando para vocês nessa era digital, é muito fácil a gente ficar 2 horas lá no celular todo dia. Não é? E é difícil a gente, às vezes, trabalhar, fazer alguma coisa para o bem. Um chamado do Espírito da Verdade, que ele pede para a gente, como espíritas, a gente se amar e nós nos instruirmos. A importância do estudo. Sem estudar, nós não vamos ter capacidade de discernir o que é coisa falsa e o que é coisa verdadeira. E aí, um alerta interessante que Kardec ele traz, né, que Jesus colocou, né, e depois que Paulo fala também, né, que Jesus ele pede para nós assim bem claro não acreditar em todas aquelas pessoas que se falam profetas, né, e aí tem uma frase de Paulo muito legal que é assim: julgai a tudo e fique com aquilo que é bom, né? Tem algumas traduções que falam assim: provai de tudo e retém o que é bom. Gente, não dá para a gente provar tudo. Não dá. No mundo de hoje não tem condições. Só o livro do Chico, como eu falei, são 400 e pouco. Aí você pega o livro do Chico, Leon Denis, Hermínio de Miranda, Herculano Pires, Allan Kardec, Ivone Pereira. Pronto, você já desencarnou. Depois que você leu tudo. Né? Oi? Não é? Não dá. Oi? Esse julgar aí é de avaliar, né? Exato, avaliar. Aquele provai também é provar no sentido de você avaliar, não é no sentido de você, eu vou comer esse veneno aqui, não, você vai morrer, gente, não faz isso. Entendeu? Esse que é o ponto. Não, aquilo que eu falo assim, né, gente? Se tem fumaça, muito provável que tenha fogo. Então, como a gente tem que repelir, não é isso? 10 verdades do que a gente pegar uma mentira. Se tem fumaça, deixa a fumaça lá. Vai lá para Kardec, vai lá para Ivone Pereira, vai lá para Chico Xavier. Não precisa ir lá na fumaça. Para quê? Se tem fumaça. Esse que é o ponto. Né? E, finalmente, para encerrar, gente, cabe a nós fazer isso tudo. Esse julgamento, discernimento, estudo. Não dá para a gente deixar para depois. Até dá para a gente deixar para depois, lógico. Né? A consequência vai ser nossa. Né? Mas assim, a gente não culpar o outro. É muito difícil, porque tem muita gente. Tem mesmo, gente. E Jesus já falava isso há 2000 anos. Ele já alertou a gente há 2000 anos, então não é novidade. São as nossas provas, faz parte do nosso crescimento isso. Se a gente não fizer aqui nessa existência, vamos fazer uma próxima. Mas fica aqui o nosso convite para que todos nós, inclusive eu, tenhamos um pouco mais de atenção para essas coisas. Era isso, pessoal. Bom dia, obrigado. Obrigadão. A gente agradece as reflexões, né? E nesse mundo em que o Rodolfo destacou para a gente que a gente é bombardeado por tanta informação, né? A gente sempre costuma comentar aqui na casa: leia Kardec, estude Kardec. Porque esse é um bom filtro para a gente poder passar uma peneira, né? Passar tudo ali. E aquilo que contrariar essa filosofia tão amorosa que a gente abraça na doutrina, aquilo que não passar nesse filtro, tenha cuidado, né? Tenha cuidado. A gente já agradece. Obrigado. Vamos fazer a prece? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por essas reflexões, que elas possam permanecer nos nossos pensamentos, somando-se às nossas próprias reflexões e sejam uma ajuda
nos momentos de decisão, nos momentos de convivência. Que nós possamos sempre, Jesus, nos apoiar no Teu Evangelho para seguirmos confiantes. Agradecemos por esse encontro fraterno dessa manhã e que após o passe, onde essa assistência se completa, nós possamos todos nos dirigir aos nossos lares em paz, leves, felizes. Fica conosco, Jesus. Assim seja. Pessoal, na hora dos avisos, eu esqueci de uma divulgação importante. Nós iniciamos aqui na casa uma campanha de coleta de esponjas usadas.